Meus irmãos, vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Procuremos fazer silêncio interior. Procuremos aproveitar estes momentos em que nos encontramos nesta casa. Todos nós, espíritos encarnados, desencarnados, para aproveitarmos essas oportunidades de crescimento e conforto espiritual. Vocês observaram que a mensagem lida faz muito tempo que recebemos e ela está atualíssima para os dias de hoje. Estamos aqui encarnados nesta oportunidade única, dificílima, mas única. E sabem por quê? Porque nós somos corajosos. Nós podemos fazer as coisas por nós e pelas outras pessoas também. Vamos aproveitar estes momentos para agradecer a nossa vida física. Agradecer esta encarnação, que ela é de ouro. Ela é uma bênção. Não pode ser jogada fora. Não pode ser vazia. Ela tem que estar preenchida, alimentada com muito amor, firmeza e dedicação. E é isso que nós vamos buscar na noite de hoje. Que Jesus nos ampare, nos conforte, nos dê sustentação espiritual para atravessarmos todas as coisas que nos vêm, que nos chegam. Que nós tenhamos fé, confiança e nunca vacilemos, nunca achemos que estamos sós. Deus está sempre nos estendendo a mão. E, portanto, com a permissão de Feliciano Prates e Francisco de Jesus Werneck, iniciamos os trabalhos nas noites de hoje. Vamos ouvir a leitura do Livro dos Espíritos e, a seguir, o Evangelho da noite de hoje. Do Livro dos Espíritos, ainda sobre intervenção dos espíritos no mundo material. A pergunta: qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais alguns indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas trazem um ensinamento e um sentido moral. O erro de alguns é atribuir-lhe uma interpretação ao pé da letra. A lenda dos pactos é uma alegoria que pode ser explicada assim: todo aquele que pede auxílio aos espíritos para obter a riqueza ou qualquer outro favor, rebela-se contra Deus. Renuncia à missão que recebeu, juntamente com as provas pelas quais deve passar na terra, sofrendo na vida futura a consequência desse ato. Entretanto, isso não significa que ao desencarnar sua alma esteja condenada para sempre ao sofrimento. Ao agir assim, em vez dele se libertar da matéria, a ela se liga cada vez mais. Os prazeres que desfrutou na terra não desfrutará no mundo dos espíritos, até que resgate suas faltas através de novas provas, talvez maiores e mais difíceis. O apego aos prazeres materiais coloca-o na dependência de espíritos impuros. Assim fica subentendido que entre eles existe um pacto silencioso,
que o conduz à perdição. Não sempre será possível romper esse pacto com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com convicção. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Antes de iniciar a reflexão, gostaria de cumprimentar a nova diretoria da casa, que tomou posse na última quarta-feira, a presidente Fátima, a vice Ivanir. Cumprimentando as duas, eu cumprimento todas da diretoria, que a espiritualidade maior os acompanhe nessa jornada, que vocês possam exercer com muito amor, com muita maestria, com muita caridade, e tenho certeza que os farão. A mensagem de hoje é sobre a dependência química à luz da doutrina espírita. Prova, aprendizado e caminho de libertação. Nós vivemos em um tempo que nós, ao ligarmos a televisão, abrirmos um site de notícias, ou até mesmo olhar ao nosso redor, nos deparamos muitas vezes com uma realidade que nos inquieta, que é o avanço silencioso e devastador da dependência química. São famílias dilaceradas, sonhos interrompidos e vidas que parecem se perder em meio à dor, ao vazio e à falta de sentido. E diante desse cenário surge uma pergunta profunda que toca não apenas a razão, mas muitas vezes o nosso coração. Por que alguém chega a esse ponto? O que leva um ser humano muitas vezes dotado de inteligência, de sabedoria, de família estruturada, a se tornar refém de uma substância? Aí a gente passa a pensar, seria a fraqueza? Seria a falta de caráter dessa pessoa? Ou haveria algo mais profundo, invisível aos nossos olhos, mas perceptível à luz do Espírito? E aí é nesse momento que nós somos convidados a ir além das aparências. E a doutrina espírita nos convida a propor um novo olhar, mais humano, mais justo e, sobretudo, mais esperançoso. Um olhar que não condena, mas busca compreender, que não aponta o erro daquela pessoa, mas ilumina o caminho de transformação. E hoje eu convido a cada um de vocês a refletir comigo sobre a dependência química sob a ótica espiritual. Entendendo suas causas, suas dores e principalmente as possibilidades reais de libertação. Porque, acima de tudo, nós estamos falando de espíritos em luta. E onde há luta, também há esperança de vitória. E na visão espírita, a dependência química ela não é vista como um castigo divino, nem como um simples acaso biológico ou social. Não. Ela é compreendida como um fenômeno complexo, que envolve o espírito em sua história passada, suas escolhas presentes e suas necessidades de aprendizado e de evolução. A doutrina espírita, especialmente em obras como o Livro dos Espíritos, nos ensina
que o espírito ele é imortal e passa por múltiplas existências. E em cada encarnação, ele traz consigo tendências, inclinações e experiências adquiridas anteriormente. Assim, a pessoa que hoje enfrenta a dependência química, muitas vezes já traz de outras vidas hábitos de fuga, excessos ou dificuldades do domínio de si mesma. Isso não significa uma punição, uma condenação, não, mas uma oportunidade. A reencarnação oferece ao espírito a chance de enfrentar suas próprias fraquezas, agora, em novas circunstâncias, para que possa superá-las. Em muitos casos, a dependência surge como uma prova ou expiação, não no sentido de punir, mas um caminho de aprendizado. Outro ponto muito importante a ser destacado é a fragilidade emocional e espiritual. Muitas pessoas recorrem a substâncias químicas como forma de aliviar dores internas, angústias, o vazio existencial, os traumas, a ansiedade, aquilo mesmo que momentaneamente desaparece sob o efeito. E na ótica espírita, isso revela um espírito que ainda não encontrou recursos interiores para lidar com essas dificuldades. Falta-lhe muitas vezes o autoconhecimento e o fortalecimento moral. Outro ponto importante de considerar é a influência do meio. O ambiente familiar, social e cultural exerce grande impacto. Porém, o Espiritismo ensina que, mesmo inserido em contextos difíceis, o espírito possui sim o livre-arbítrio. Ou seja, ele é influenciado, mas não determinado. E ainda a questão espiritual mais direta, que é a sintonia com outros espíritos. Conforme explica em O Livro dos Médiuns, os espíritos se atraem por afinidade. E espíritos que ainda se comprazem em vícios, eles podem sim se aproximar daqueles que têm inclinações semelhantes, reforçando seus pensamentos, reforçando seus desejos. E isso pode sim intensificar essa dependência, tornando a luta ainda mais difícil, mas nunca impossível. E outro aspecto que nós não podemos ignorar, que a doutrina nos ensina com muita clareza, é a responsabilidade individual de cada um no processo de libertação espiritual. Conforme já lemos em O Livro dos Médiuns, os espíritos se aproximam por afinidade. E muitas vezes eles passam a intensificar esses impulsos, aproveitando-se das fragilidades morais daqueles que ainda não conseguiu se fortalecer. Mas é importante dizer a vocês que esses espíritos, eles não têm poder absoluto. Eles encontram espaços quando há sintonia, quando há brechas e quando há o descuido. Por isso a doutrina espírita é muito clara a nos ensinar que a própria pessoa, ela precisa assumir um papel ativo na sua libertação. Não basta apenas receber ajuda externa, é indispensável buscar ajuda espiritual e principalmente manter a vigilância constante sobre si mesmo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos lembrados sempre do ensinamento de Jesus. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa orientação ela é muito profunda e atual.
Vigiar os nossos pensamentos, nossos hábitos, nossas companhias, os ambientes. Orar para fortalecer a nossa conexão com o bem, elevando a nossa própria vibração. E quando a pessoa decide realmente buscar essa transformação, ela começa a mudar a sua sintonia espiritual. E ao mudar a sua sintonia, naturalmente a gente se afasta das influências negativas e passa a receber o amparo dos bons espíritos. André Luiz, na obra Libertação, mostra com bastante profundidade como a vontade firme e o esforço sincero são capazes de romper laços obsessivos, que à primeira vista parecem quase que inquebráveis. Portanto, é essencial dizermos com muita clareza e amor que ninguém está condenado à obsessão ou ao vício. Mas também ninguém se liberta sem o esforço próprio. Ajuda espiritual existe, o amparo existe, os benfeitores espirituais estão sempre prontos para auxiliar. Mas eles não podem substituir a decisão íntima de mudar de cada um. É preciso querer, é preciso buscar e é preciso perseverar. Isso não significa que aquela pessoa que esteja passando por este problema não vai ter recaídas. Significa que ela não pode desistir após a cada queda. Porque cada vez que a pessoa escolhe levantar, orar, buscar ajuda, frequentar um ambiente saudável, fortalecer a sua fé, ela está pouco a pouco fechando as portas para as influências negativas e abrindo caminhos para a sua libertação. Por isso, a dependência química ela é vista como uma soma de fatores: tendência do espírito, de outras vidas, fragilidades emocionais, influências do meio e também interferências espirituais por sintonia. Mas o ponto mais importante da visão espírita sobre esse tema não é explicar a causa, é apontar o caminho de superação. E a doutrina nos ensina que ninguém está condenado ao vício. Todo o espírito tem capacidade de transformação. A dependência química ela é uma condição transitória, momentânea, que pode ser vencida com muito esforço, com muito apoio e com muita mudança interior. E a cura nessa visão, ela passa por alguns pilares fundamentais, que é o fortalecimento da vontade, o autoconhecimento, o tratamento físico e psicológico adequado, o apoio familiar e social e também o amparo espiritual através da oração, do passe e da reforma íntima. É essencial compreender que a pessoa em dependência química não é fraca, não é que ela não tenha caráter. Ela é sim um espírito em luta, enfrentando talvez uma das batalhas mais difíceis, que é vencer a si mesmo. E à luz da doutrina, cada esforço conta. Cada recaída não é um fracasso definitivo, mas parte daquele processo de transformação. Porque Deus ele não espera a perfeição imediata, mas sinceridade no esforço de melhorar. Assim, quando alguém enfrenta a dependência química, não devemos perguntar: por que isso está acontecendo com aquela pessoa? Mas sim, que esse espírito pode aprender com essa experiência toda. E como nós que estamos do lado de fora, nós podemos ajudá-lo para se reerguer novamente?
E a resposta maior da doutrina é sempre a mesma. Com muito amor, muita compreensão e muita perseverança. Porque todo vício ele pode ser superado. E todo espírito pode reencontrar o caminho da liberdade. E antes de encerrarmos esta reflexão, eu convido a vocês a silenciar por um instante e sentir. Sentir além das palavras que eu disse aqui. Sentir além dos conceitos. Sentir a dor que está por trás de cada história de dependência. Mas, acima de tudo, sentir a esperança que nunca deve se apagar. Porque o mundo, muitas vezes, vê queda, mas Deus, ele vê a oportunidade de recomeço. Onde muitos enxergam fraqueza naquela pessoa, a espiritualidade enxerga um espírito que está em luta, reunindo forças, ainda que em meio às próprias lágrimas, às próprias decepções. Porque nenhuma dor é em vão, nenhuma lágrima é ignorada, e nenhum pedido sincero de ajuda, de oração, fica sem resposta. Conforme nos consola o Espiritismo segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus não nos dá fardos maiores do que podemos suportar. E se a prova é difícil, é porque dentro de cada um existe uma força ainda maior. E essa força está esperando para ser despertada. Talvez a caminhada seja longa, talvez existam quedas, recaídas, momentos de desânimo, mas nunca, jamais haverá o abandono. A espiritualidade amiga caminha ao lado de cada filho de Deus, sustentando, inspirando, amparando, mesmo quando a gente não percebe. E hoje aqui fica um convite que é ao mesmo tempo um compromisso de amor. Se você conhece alguém que enfrenta essa luta, não julgue, acolha. Se você convive com essa dor dentro de sua casa, não desista, ame ainda mais. E se por acaso essa luta for sua, lembre-se, você não é o seu erro. Você é um espírito em construção. Levante-se quantas vezes forem necessárias. Busque ajuda. Ore, vigie, persevere. Porque não existe noite eterna para o espírito imortal. A luz, ela pode parecer distante lá no final do túnel, mas ela nunca deixou de existir. E um dia, talvez mais cedo do que imaginamos, aquele que hoje chora, que luta, que hoje cai, será o mesmo que estará de pé, livre, renovado, testemunhando que valeu a pena não desistir e ajudando aqueles que estão nesta mesma luta. Que nós possamos sair daqui hoje com mais compaixão no coração, mais compreensão no olhar e mais disposição para sermos instrumentos de luz na vida dos outros. Porque no final, lá no final, é o amor. Sempre o amor que nos resgata, que nos transforma e que nos conduz de volta ao caminho da verdadeira liberdade. Que tenhamos uma semana abençoada.
Meus irmãos, depois destas palavras tão lindas, tão cheias de emoção, que particularmente nos toca fundo, aproveitemos esta hora, fechemos os olhos e vamos pedir que os espíritos de luz desta casa nos amparem, nos conceda muita esperança, nos conceda resignação e paciência, e principalmente que nunca esgote as nossas energias para vencer as nossas dificuldades, vencer a nós mesmos e também ter a chance de ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Muita luz. Pai, nós agradecemos por tudo e neste momento nos colocamos em suas mãos. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, abençoa a humanidade inteira, aos bons, fazendo-os ainda melhores, e aos maus, ajudando-os a tornarem-se menos maus. Dá alívio a toda dor e abraça com tua ternura todos que estão sofrendo. Abre um espaço maior em nossos espíritos para a bondade, a honestidade, a justiça e a pureza de coração. Reveste-nos com tua paz e dá-nos sabedoria para que possamos ser presenças benéficas onde estivermos. Por tudo te agradecemos, soberano Pai de justiça e amor. Deus, Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia,
ao órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Stay.
Que as forças divinas nos concedam muita paz espiritual, para que com esta paz adquirida por nós, possamos manter também a paz da humanidade, pelo menos fazendo a nossa pequena parte. Que Jesus abençoe a todos, uma boa noite, e agradecemos pela boa assistência que nos foi concedida nesta noite de trabalhos. Vão em paz.